Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema muito importante que é a saúde do homem. A saúde do homem ela deve ser acompanhada desde o nascimento e infelizmente a gente vê que a mulher vai sempre ao ginecologista, principalmente depois da primeira menstruação, e o homem não tem esse costume, não tem esse hábito. Mas isso deve mudar, o homem ele deve ir ao urologista desde o nascimento. E a gente tem algumas estratégias de acompanhamento desde o recém-nascido, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto maduro e depois o idoso. Então sempre o ideal é a criança dos 0 aos 10 anos ir pelo menos uma vez ao urologista nessa faixa etária. O ideal é que seja ainda antes dos 2 anos. E o objetivo dessa consulta é basicamente fazer uma avaliação geral, procurar por alguns sinais de malformação do trato genitorinário, fazer o famoso teste da bolinha, que é para avaliar a posição dos testículos na bolsa escrotal, avaliar fimose, avaliar se tem ou não presença de hérnias. Então todas essas malformações que a criança às vezes pode nascer, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e eventualmente, se necessário, um tratamento. Dos 10 aos 20 anos, o ideal também é fazer mais uma nova consulta ao urologista. Aí já nessa fase é para poder avaliar o crescimento da puberdade desse adolescente. Então ver o crescimento do órgão genital, avaliar como que está sendo essa escala, como está sendo o desenvolvimento e começar a introduzir assuntos com relação à sexualidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Já na faixa dos 20 aos 30 anos, outra consulta. E essa consulta agora a gente já vai pegar o jovem. Então o jovem ele já vai estar com alguns conceitos pré-formados. Então a gente nessa fase o jovem ele tem muita preocupação com relação à disfunção erétil, com relação à ejaculação precoce. Nessa fase também é importante a gente avaliar a questão do planejamento familiar. Então se tiver alguma alteração que possa comprometer a fertilidade desse jovem, então é nessa fase que é o ideal de ser realizado o tratamento. Uma alteração que é muito comum, que é a varicocele, a gente deve excluir também nessa faixa etária. Dos 30 aos 40 anos já começa a fase dos check-ups, então excluir doenças metabólicas, fazer uma avaliação global da saúde do homem e já começar a pensar no planejamento familiar. Entre os 30 e 40 anos, o homem ele já tem que pensar na questão da família, e aí os exames pré-nupciais, a questão do casamento, tudo isso a gente discute bastante na consulta. A partir dos 40 anos, dependendo de cada caso, começa então as avaliações prostáticas. Então o exame de toque retal, o exame do PSA. Então o homem, a partir dessa fase, ele já tem que começar a fazer o rastreamento dessas doenças. A partir dos 50 anos começa a fase dos sintomas urinários, que é muito comum no homem, e a gente já começa a fazer um planejamento para o homem ter um envelhecimento saudável. A partir dos 60 anos, começam as alterações hormonais dos homens. Então, a partir dos 60 anos, a gente tem que estar fazendo já uma vigilância com relação a esse aspecto e se há ou não a necessidade de uma eventual terapia de reposição hormonal. Nos idosos também a gente tem que associar aí, começar a incentivar a consulta para o geriatra, a questão da imunização, das vacinas que são específicas para os idosos, assim como a gente tem um calendário vacinal da criança, a gente também tem um calendário vacinal do idoso. Então, em suma, o que eu queria colocar para vocês aqui hoje é que o homem ele deve procurar se preocupar com a sua saúde desde o nascimento. Então os pais já devem levar as crianças, os adolescentes e os jovens à consulta com o urologista para poder estar avaliando possíveis alterações e o mais importante, a orientação. A orientação, fazer os exames preventivos, porque se tiver que fazer um diagnóstico, o ideal é que sempre seja feito de forma mais precoce possível para melhorar as chances de um eventual tratamento. Grande abraço!